A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto. Muito bom dia. Agora são 9h03. Neste momento, está começando a edição da segunda-feira do programa Contraponto aqui na Rádio Com Pelotas. Estou acompanhado do Juliano Lima na parte técnica, evidentemente da audiência da Rádio Com, e também da colega Clarissa Henning, que está comigo nesta transmissão, e com o Ricardo Bandar, que faz a produção jornalística nesse momento. Clarissa, bom dia. Bom dia, Regis, bom dia, audiência. Sejam todos muito bem-vindos ao Contraponto. E o pessoal aí, nossa equipe, né? Juliano Lima, Ricardo Bandar e o Zé Luiz Moraes, que ainda anda por aí. Começando a semana, nada melhor para a Rádio Com, que é uma emissora de rádio que está no FM, na frequência modulada, e também tem presença nas redes sociais, tem canal no YouTube, tem uma página no Face, também uma conta no Twitter, do que tratar de um tema de tamanha relevância para o Brasil, pelo menos para a esquerda brasileira e para quem quer ver o Brasil, né, sendo um país democrático e que possa combater a profunda e histórica desigualdade social. E, mais uma vez, temos a satisfação de receber a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fatorelli, que vem aqui conversar com a gente aqui na Rádio Com, a nosso convite, para a nossa satisfação, e também com a sessão do Sindifisco aqui em Pelotas, dando uma enorme contribuição para que a gente pudesse realizar essa entrevista. Agradecimento ao presidente do Sindifisco aqui em Pelotas, o Ivan Sigal, que foi, né, fez uma movimentação, fez tratativas, até conversando com a Maria Lúcia para que ela pudesse estar aqui com a gente, e até ficamos sabendo que ela teve um probleminha de saúde, felizmente já está se recuperando, e nós torcemos para que ela fique cada vez melhor. Maria Lúcia, prazer em vê-la novamente aqui na Rádio Com e ouvi-la. Muito bom dia. Só o teu microfone tem que ser liberado, Maria. Aí. Isso. Aí, bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia, Clarissa. Deixo aqui um abraço também para o meu colega Ivan e a todos os amigos e amigas aí de Pelotas. Tá certo. O Ivan, a Josete Vignoli também, que é outra auditora da Receita, estão sempre aqui junto com a gente e nos esclarecendo a respeito de questões que são extremamente significativas para a gente compreender como é que funciona a questão tributária no Brasil, já que todos eles trabalham na Receita, assim como a Maria Lúcia também trabalhou. E eu queria inicialmente, Maria Lúcia, que tu falasse para nós e para a audiência da Rádio Com o que é a ACD, Auditoria Cidadã da Dívida, porque tem pessoas que já conhecem, porque tem uma atuação nas redes sociais. Infelizmente, a mídia empresarial, ela ignora, ela não quer ouvir a auditoria, o que a auditoria tem, que são questões fundamentais. Mas nas redes sociais, muitas pessoas bem informadas conhecem a Auditoria Cidadã da Dívida. Mas tem pessoas que não conhecem. Então, para essas pessoas, eu gostaria que tu falasse o que é a Auditoria Cidadã da Dívida, o que ela se propõe, quais os objetivos dela, Maria Lúcia. Ótimo, Ivan. Regis, agradeço aí por essa pergunta, porque realmente é preciso que as pessoas tomem conhecimento, né, para a gente conseguir avançar e influenciar nesse cenário que está aí. E eu chamo de cenário porque é uma coisa que pode ser mudada, tá? É um cenário de escassez, é um cenário de extrema desigualdade social no nosso riquíssimo país. E aí a gente tem que procurar as causas, não é, dessa desigualdade social, desse atraso socioeconômico,
atraso tecnológico, enfim, todo esse desajuste social e econômico que a gente vê no nosso país, muitas vezes é atribuído a causas temporárias, né? Foi a atuação de um governo, um gestor, uma corrupção aqui, uma coisa ali. Essas coisas, claro que tem o seu papel, claro que influenciam e muito, porém, há uma questão estrutural. Há uma questão estrutural que está aí na nossa raiz e que entra governo, sai governo, vem cortes de investimentos sociais, restrições. Você vê, nós saímos do teto de gastos, caímos no arcabouço, que é praticamente a mesma coisa. Então, nós temos que procurar causas mais profundas. Essas que aparecem na mídia, que eu citei, elas têm que ser enfrentadas também, tá? Não estou falando que isso aí não é importante, não. Isso aí é importante. Porém, há algo muito mais forte do que isso. Muito mais impactante. E que não é enfrentado. Um desses pontos estruturais é o sistema da dívida. A gente fala do sistema da dívida porque, em tese, o endividamento público poderia e deveria ser um instrumento usado para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Era para a gente alcançar empréstimos, acesso a crédito de forma barata, né, com juros baixos, para viabilizar investimentos de longo prazo, investimentos grandes, que muitas vezes a arrecadação daquele período, a arrecadação tributária, não seria suficiente. Mas ao estudar o endividamento público, e a gente está estudando isso há 24 anos, desde o ano 2000, o que a gente percebe e comprova cada vez mais? Que o endividamento público tem sido usado às avessas. Ao invés de ser aquele instrumento que aporta, que traz dinheiro para o orçamento público, para que o governo possa fazer os investimentos necessários, o endividamento público passou a funcionar como um ralo. Vários mecanismos financeiros atuam para criar dívida, a dívida cresce, mas o dinheiro não chega no orçamento. A dívida cresce, aqueles títulos vão para alimentar, por exemplo, o que nós chamamos de bolsa banqueiro. Regis e Clarissa têm mais de 2 trilhões de reais em títulos públicos que se referem à alimentação da bolsa banqueiro. O Tesouro Nacional emite esses títulos, doa esses títulos da dívida para o Banco Central, doa de graça. O Banco Central não paga por eles, não. E o Banco Central ainda recebe juros sobre esses títulos doados. E o que o Banco Central faz com essa bolada de juros? Quase 200 bilhões por ano. Paga juro diário aos bancos sobre um dinheiro que sequer pertence aos bancos. O nosso dinheiro que está depositado nos bancos e que os bancos não emprestam, por quê? Eles só querem juros exorbitantes. Porque o Banco Central remunera com base na taxa Selic ou mais, diariamente para eles. Então, para que eles vão correr risco de emprestar para qualquer um de nós, para uma pequena empresa, para garantir um capital de giro, para um cientista que quer desenvolver a sua patente, o seu produto? O banco só empresta a juros exorbitante, porque ele ganha essa bolsa banqueiro diariamente paga pelo Banco Central usando o instrumento do endividamento público. E quem é que está pagando essa conta? Eu, você, Regis, Clarissa, o Ivan, a Josete,
todos os cidadãos e cidadãs desse país. Porque o dinheiro dos juros que o Tesouro paga para o Banco Central e o Banco Central dá de bandeja para os bancos, sai do mesmo orçamento público, onde sai o dinheiro para a saúde, para a educação, para a previdência, para assistência, para todos os investimentos federais. Então, eu vou dar só esse exemplo aqui de início, porque essa é a necessidade de investigar a dívida pública, de fazer auditoria da dívida pública. O que é dívida mesmo? E o que são esses mecanismos cada vez mais sofisticados, cada vez mais fraudulentos, que usurpam o instrumento do endividamento público para transferir dinheiro da classe trabalhadora, da base da sociedade, para um setor privilegiado, que lucra independentemente de crises, independentemente de quebradeira da sociedade, esse setor está lucrando. Claro, ele se alimenta desses mecanismos à custa da sociedade. Então, nosso movimento ele foi criado lá no ano 2000, quando aconteceu um grande plebiscito popular. Esse plebiscito coletou votos, inclusive aí em Pelotas, em todas as cidades do Brasil, praticamente. E uma das perguntas desse plebiscito era: você concorda em continuar pagando a dívida pública sem fazer a auditoria prevista na Constituição? Que a auditoria, além de ser um instrumento que devia ser uma praxe, né? Ele está previsto na Constituição Federal. E essa parte da Constituição não é cumprida, não é obedecida. Há quantos anos aí? Constituição de 88? Até hoje. Não foi cumprido esse dispositivo. Então, o nosso movimento foi criado ali no âmbito dessa mobilização social do plebiscito, com respaldo na Constituição, com respaldo na vontade popular de mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que participaram daquele evento. E, desde então, o nosso objetivo é investigar a dívida pública, é colocar a dívida pública no debate, porque quando a grande mídia traz esse tema, eles não fazem a pergunta que você me fez, Regis. Eles, entendeu? Trazem perguntas ou para desqualificar o movimento, ou para falar que a dívida pública está financiando o déficit público. Olha, uma mentirada, desviando a sociedade do que realmente está acontecendo. E o próprio Tribunal de Contas já falou que essa dívida interna brasileira, que tem atualmente já supera 8 trilhões de reais, dos quais mais de 2 estão lá alimentando a Bolsa Banqueira. Essa dívida interna não tem contrapartida em investimentos. O Tribunal de Contas da União já falou. Então, nosso movimento assim, é um movimento de voluntários e voluntárias no Brasil todo. Nós temos apenas uma equipe reduzidíssima contratada, tá? Um jornalista, um economista em meio período, 2 pessoas na secretaria, para nos fazer uma base mínima ali da estrutura da nossa associação. E, no mais, são pessoas voluntárias como eu, que fazemos os estudos, palestras, publicamos. A nossa última publicação foi essa aqui, ó. Essa cartilha, Auditoria da Dívida Pública, ferramenta fundamental para garantir transparência, correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ela está disponível, gratuita, em PDF, lá na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Sim, nós utilizamos muito, inclusive, a coordenadora Maria Lúcia Fatorelli, a Maria Lúcia, que é uma auditora aposentada da Receita Federal, né, colega, portanto, da Josete, que eu já citei, do Ivan, e também do James Brum, que é outro auditor da Receita aqui em Pelotas, que muitos esforços fez para, inclusive, que fosse criada uma seção da Auditoria Cidadã aqui em Pelotas. Mas as coisas, às vezes, elas têm um impulso, depois dá uma reduzidinha no impulso, mas
a auditoria é tão necessária para que o Brasil se enxergue, para que o Brasil se olhe no espelho, aqueles que querem transformar a realidade social brasileira, que eu até estava fazendo o seguinte, Maria Lúcia, algum mês atrás, ou 2, eu falei para pessoas que trabalham aqui na galeria, onde fica a Rádio Com, aqui no centro de Pelotas, na Galeria Antunes Maciel, eu estava dizendo para a Estela, que trabalha aqui, né, faz os serviços aqui domésticos, e também para o agente portaria, eu disse para ele, vocês têm que ouvir, porque nós estamos falando sobre o quê? Saúde pública. E estavam falando, por que falta o médico, por que tem dificuldade na unidade básica de saúde, coisas básicas do cotidiano das pessoas. E eu disse, vocês tinham que ouvir a entrevista com a Maria Lúcia Fattorelli e conhecer a realidade da saúde, da questão da educação, da habitação, para ver qual é o orçamento, qual é o dinheiro que vai para essas rubricas. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, tem que lutar pela vida e nem sempre tem tempo para acompanhar essas informações tão importantes. E eu disse, quando eu cheguei aqui na rádio agora de manhã, Estela, hoje a Maria Lúcia vai dar entrevista sobre isso, porque é importante que as pessoas consigam conectar por que falta dinheiro para a saúde, para a educação, para o saneamento básico. Aqui em Pelotas tem milhares, tem quilômetros e quilômetros de ruas que não tem saneamento básico na periferia. E como de resto em todo o Brasil, para as pessoas entenderem por que tem dinheiro para banco privado, para credores da dívida, e não tem para o orçamento fundamental para a vida das pessoas, Maria Lúcia. Para mim, esse é o básico do básico. Eu queria lhe dar as boas-vindas, se eu não tive a oportunidade ainda de lhe dar bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Faz aí 20 anos, então, que vocês estão na organização e na divulgação desse tema, né? Como é que a senhora avalia a recepção social, e aí justamente pegando carona nesse comentário do Regis, né? Como é que a senhora avalia a recepção social das pessoas comuns com relação a esse tema, porque esse é um tema espinhoso, né? Então, queria uma avaliação sua sobre isso. Sim, Clarissa, muito importante o que você coloca e que o Regis também. Em homenagem aí à Estela, né, que você citou, e coloco a Estela aí representando toda essa base da sociedade que você fala, Clarissa, como é que essas pessoas recebem? Olha, a gente tem inúmeros depoimentos que, inclusive, nos encorajam a seguir lutando. Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem um curso à distância. Pessoas fazem esse curso e no início, é engraçado que algumas, às vezes, são bem rígidas, sabe? Fala assim, olha, eu não sou nada de esquerda, não, viu? Eu vou fazer esse curso, mas eu não sou nada de esquerda. Olha, o nosso movimento tem nada a ver com esquerda e direita, está muito acima dessa questão partidária, nós estamos falando de uma questão estrutural da nossa economia. Você vai ver, você vai ter conhecimento, você vai ter acesso a dados, e vamos ver o que você vai achar do curso no final. E esse curso, inclusive, as inscrições estão na última semana, viu? Aproveito para dizer aqui, já começaram as aulas hoje, mas como a primeira semana é uma ambientação, ainda pode fazer inscrição, essa semana ainda se aceita a inscrição. Aí, é muito interessante. No final, os depoimentos são assim, olha, eu estou enxergando o mundo de outra forma. Eu não entendia muita coisa que eu lia nos jornais. Eu não tinha essa visão crítica. Agora eu estou entendendo. E as pessoas começam a perceber o que eu mais vejo, principalmente de pessoas bem simples, muitas que às vezes nem tiveram acesso a uma escolaridade, elas têm a educação da vida, mas elas não tiveram uma escolaridade, oportunidade de uma escolaridade. Elas falam assim, olha, eu só passei a perceber o tanto que o Brasil é rico depois de ouvir essa palestra sua. Porque a riqueza do Brasil assim, ela é evidente, né? Ela é escandalosamente evidente, mas ela fica
escondida por esse cenário de gente pobre morando na rua, da falta de saneamento que você falou, da falta de estrutura na saúde, na educação, que você também mencionou. Então, esse cenário de desgraça, ele tapa. É como mesmo um falso cenário numa cena de teatro. Você tem lá atrás um cenário bacana e você coloca um pano na frente de uma desgraça. Aquele pano que está na frente vai tapar aquela outra realidade que está atrás. É o que a gente tem no Brasil hoje. É um cenário de escassez e a pessoa que está realmente numa vida mais sacrificada, lidando com essa escassez no dia a dia, ela não atina para o fato de que o Brasil é muito rico e que não precisamos estar nessa situação. E que essa situação, que seria inaceitável em qualquer lugar, porque todo mundo nesse planeta tem direito à vida digna, ela é mais inaceitável ainda num país como o Brasil, que além de ter todas as riquezas naturais em abundância, tem muito dinheiro em caixa. Só na conta única do Tesouro Nacional, nós temos R$1,5 trilhão parados lá, reservados para dar garantia ao pagamento de juros. E que juros? Os maiores juros do mundo. Juros sobre o quê? Sobre uma dívida que não tem contrapartida. Espera aí, que dívida é essa? A auditoria responde, que dívida é essa? Pois é, questões como essas, Maria Lúcia, e eu falei na Estela, mas o colega dela tem que ser nominado pelo interesse que eles demonstraram. As pessoas têm uma certa avidez, elas querem mais informações, só que essas informações são seletivas por parte da mídia empresarial, que está preocupada em defender os bancos que são anunciantes dela. Então é óbvio que eles não vão tratar dessa temática para a sociedade se apropriar disso. Mas a gente faz o esforço e eu fico pensando assim, como é que pode a gente viver numa sociedade que, como a Maria Lúcia está dizendo, tem todas as condições, a riqueza está aí, chega a ser escandalosa, mas ela não chega para todo mundo. O Brasil não poderia ser, Maria Lúcia, um país que tivesse já uma condição de uma social-democracia, as condições que a social-democracia europeia desenvolveu depois da Segunda Guerra, até porque na Europa tinha um medo que o comunismo se alastrasse por toda a Europa, e aí resolveram, não, a solução vai ser a social-democracia. Aí a gente engana um pouco a população, dá para elas condições mais dignas de vida, mas aqui no Brasil eles não querem nem que se chegue ao nível de uma social-democracia que já existiu na Europa. Então, isso é que é escandaloso. Eles não querem o mínimo. E eles não deixariam de ser ricos, Maria Lúcia. Com certeza, Regis. Olha, como é mesmo o nome do companheiro aí da Estela que você citou? O Adilson. O Adilson. Então, eu fico muito feliz quando eu fico sabendo assim, do interesse de uma pessoa, sabe? Eu sinto que o nosso trabalho está sendo útil. Sim. Então, veja bem, se você olhar o nosso orçamento público, e ele está lá nessa cartilha gratuita, que está lá na nossa página, e ela tem também a pizza, né? Nós revelamos o orçamento federal com esse gráfico aqui. Porque esse gráfico aqui, você bate o olho e você entende como é que o dinheiro está sendo repartido em âmbito federal. Né? Então, você olha aqui, isso aqui em 2022, tá? Porque a cartilha foi publicada ano passado, então o último orçamento fechado foi o de 2022, mas já tem artigo na nossa página com o gráfico de 2023, tá? Um artigo publicado até por um jornal aí do Rio Grande do Sul, Extra Classe. O gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida está correto, porque como esse gráfico ele acorda as pessoas, vocês não imaginam
a quantidade de crítica que a gente recebe. Então, a gente já fez vários documentos explicando que o gráfico é baseado em documentos oficiais e tudo mais. Aí, esse ano eu coloquei o título direto. O gráfico está correto. Vocês podem acessar aí. Foi publicado agora em janeiro de 2024 pelo jornal Extra Classe. Então, em 2022, 46,3% do orçamento federal, 1,879 trilhão, foi para juros e amortizações. Quando foi para essas outras áreas aí que interessa para a sociedade? Saúde, 3,37%. Educação, 2,7%. Previdência, né? Que a grande mídia gosta de falar que o rombo da Previdência, não é assim que eles falam? O rombo, olha, absurdo. A Previdência ela é financiada, inclusive, por contribuição da classe trabalhadora. Ela ficou com muito menos da metade que a dívida, ficou com 20%. Quando a grande mídia publica o gráfico, eles publicam sem o gasto com a dívida. E divide o resto. Aí a Previdência fica com quase metade. Entendeu como a coisa é distorcida? Mas por que fazem isso? Porque, reparem quem publica os maiores anúncios na grande mídia. Tanto na mídia impressa como na televisão. Uns anúncios, às vezes, até tão emocionantes, né? Tão legais. Então, eles têm dinheiro para isso. Claro, eles recebem bolsa banqueiro. Né? E o poder financeiro, ele domina a grande mídia, domina os parlamentos, porque financiam campanhas, e de tal forma que o sistema da dívida lhe serve. E nós temos outros eixos que sustentam esse modelo econômico perverso que atua aqui no Brasil. Um eixo é esse, é o sistema da dívida que eu estou falando, que é conjugado com a política monetária do Banco Central, que é outro eixo. A política monetária do Banco Central deveria corrigir o funcionamento do sistema financeiro, para o sistema financeiro ficar no lugar dele, prestando serviço. Para a gente não precisar sair carregando dinheiro na mão, não é? O sistema financeiro deveria servir para canalizar a poupança que alguns conseguem fazer através de empréstimo a juro baixo para aqueles que precisam de crédito, para o dinheiro circular na economia, gerar emprego, renda, etc. O Banco Central faz isso? Não. Não tem controle nenhum. Olha, só agora que controlaram aí, juro para cartão de crédito, mesmo assim, num patamar de 100%. Por quê? Porque o nosso projeto de lei lá para limitar o juro a no máximo 12% está avançando no Congresso. Correram para colocar em lei um limite lá em cima, né? De 100%. Já é alguma coisa, porque a média era 450% o juro de cartão de crédito. E o que o Banco Central fazia enquanto estava nessa verdadeira bandalheira aí de juros de 450% em média para cartão de crédito? O que o Banco Central estava fazendo? Nada. Nada. Ainda publicava na página dele o que cada banco, o que cada emissora de cartão cobrava. Em algumas emissoras chegava a 1000% ao ano. Ele publicava lá. Ainda publica. Tá? Assim, não faz o papel que tem que fazer. Aumentou o juro. Vai em várias ocasiões. Lá para criar crise na época do governo Dilma, o juro chegou a 14,25%. Sem justificativa técnica que se sustente. Agora, mais uma vez, o juro a 13,75% e vem baixando lentamente. De novo, sob a mentira de controlar a inflação. Olha,
Eu chamo isso de corrupção da linguagem, Clarissa e Regis. Porque a inflação no Brasil, ela decorre de aumento do preço da gasolina por conta de má administração lá na Petrobras, aplicação de preço de paridade preço de paridade de importação, como se o Brasil importasse 100% do petróleo que é produzido aqui. Então, a inflação é provocada por outros motivos. Aí o Banco Central, eu tenho que subir juro para controlar a inflação. Mentira! É subir juro para transferir mais dinheiro para o setor privilegiado. Então, um eixo desse modelo perverso é o sistema da dívida. Outro eixo é a política monetária do Banco Central, dominado pelo setor financeiro. Outro eixo é o modelo tributário, injusto, regressivo, que eu e meus colegas, que você citou, e tantos outros Brasil afora, né, os aí de Pelotas e de tantos outros Brasil afora, lutam por justiça fiscal, mas é uma luta árdua, porque os beneficiários das benesses tributárias também elegem os seus representantes e não deixam passar as medidas que os fariam pagar um pouco mais, apesar de sua imensa capacidade contributiva. E o outro eixo é esse modelo extrativista, da mineração predatória, do grande agrobusiness voltado para a exportação, que usa uma quantidade enorme de veneno, que derruba florestas, não é? Avança sobre o cerrado, está contaminando água, contaminando solo e produzindo commodities, não está produzindo alimento. Se estivesse produzindo alimento, enquanto a gente está aí batendo recorde de exportação, nós não poderíamos ter tanta fome no Brasil. Não é? Então, esses 4 eixos, sistema da dívida, política monetária do Banco Central, modelo tributário injusto e regressivo e modelo de exploração da mineração predatória e do grande agrobusiness de exportação, esses 4 eixos, eles mandam no parlamento, tá? E eles impedem que o nosso rico Brasil garanta uma qualidade de vida assim, excepcional para todo mundo, que era para ter aqui nesse país. Era para a saúde pública ser excepcional, educação pública, as condições de vida, a nossa infraestrutura. Não tem motivo nenhum para essa situação que a gente está vivendo aqui. Tá? E enquanto as pessoas não acordarem para a riqueza do Brasil, para as nossas imensas possibilidades, e para a necessidade de enfrentar esses 4 eixos que sustentam esse modelo perverso, infelizmente, esse cenário vai se agravando, com mais privatizações, mais cortes, mais contra-reformas, não é? Então, assim, a importância do nosso movimento e a importância de veículos de comunicação aí como a Rádio Com é essa, é levar isso ao maior número de pessoas possível, tá? E aí, nesse momento, nós estamos até lançando uma campanha. Depois eu falo mais. Deixa vocês também comentarem isso que eu falei até aqui. Maria Lúcia, a gente está com participação assim, da audiência aqui, bastante gente comentando, algumas pessoas fazendo perguntas. Tem uma pergunta do Antônio Silveira Júnior, que ele pergunta assim: todos os governos até agora vetaram a auditoria. Qual a expectativa para o momento atual? Olha, nós, independentemente de governo, a gente está sempre lutando pela auditoria, 24 anos, não é? E a gente luta por isso. Claro que a gente tem expectativa. Se não tivesse expectativa, não estaríamos lutando. Não só agora, mas sempre tivemos. E agora, a gente espera, né, um apoio maior ainda. Porque o próprio presidente Lula falou durante a campanha dele, em lágrimas, ele não ia ficar guardando dinheiro para banqueiro,
enquanto o povo passa fome. Não é? Ele falou. Então, o que está por trás disso, de guardar dinheiro para banqueiro? É o sistema da dívida. E como é que a gente vai enfrentar o sistema da dívida? É através de uma auditoria. Porque a auditoria vai mostrar que dívida é essa, o que é dívida mesmo, o que são mecanismos que estão usurpando dessa dívida. Tá? Então, essa pauta vai avançar dependendo de você, Antônio, e dependendo de todos que querem que isso avance. Porque enquanto ficar só a auditoria cidadã isolada falando disso, fica muito mais difícil. Mas se nós tivermos uma grande quantidade de pessoas estimulando essa pauta, e como é que pode estimular? Curtindo as nossas redes sociais, diariamente a Auditoria Cidadã coloca 3 publicações no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós temos inúmeros vídeos no YouTube, inúmeras palestras, entrevistas, e agora tem uma campanha nacional. Eu não sei de qual sindicato você participa, Antônio, mas pergunte ao seu sindicato. Você já está participando lá da campanha nacional por direitos sociais, que a Auditoria Cidadã faz parte? Nós não somos essa campanha não é nossa, não. É de toda a sociedade. Tá? Porque exatamente a gente quer coordenar todas as lutas, articular todas as lutas que já existem por direitos sociais. Só que essas lutas estão dispersas, elas estão uma para cada lado. Nós queremos ter uma campanha que dê volume a todas as lutas sociais que já estão acontecendo e que divulgue essas lutas, que fortaleça essas lutas, de forma que, sim, que quem está lutando por terra vai tomar conhecimento de um movimento que está lutando por saúde, de um outro que está lutando por educação, de um outro que está lutando pela auditoria da dívida. Todas essas lutas elas vão estar nessa campanha, para que todo mundo tome conhecimento de tudo e possa apoiar e articular essas forças. Vocês concordam que os donos do dinheiro estão muito bem articulados? Muitíssimo. Não Muitíssimo, Maria Lúcia. E eu aproveito para dizer o seguinte, bem, o Antônio Silveira Júnior, que fez a pergunta, ele é um servidor federal, que nem a Maria Lúcia, que nem outros que nós já citamos aqui. Ele é professor do IFSUL, né? a antiga escola técnica. E ele diz que, além disso, e ele faz parte do Sinasef, que é um dos sindicatos que fazem parte, que apoiam a Rádio Com, né? O Sinasef, que tem aqui uma seção, e tem o Sinasef Nacional, que é apoiador da Rádio Com. Está sempre presente aqui. Campanha também, viu? Ah, é? O Sinasef já está na campanha, inclusive a proposta dessa campanha surgiu de um professor do Sinasef, da Paraíba. Olha só. Legal. É. E nós estamos sempre com um diretor nacional, que ele é de Pelotas, ele atua aqui, o Manuel Porto Júnior, que está sempre com a gente, ele é da direção nacional do Sinasef, e eu até vou dizer para ele, olha, parabéns por esse apoio à campanha. Mas o Antônio, ele falou uma coisa aqui, Maria Lúcia, que tem muito a ver com algo que tu já disseste, que nós comentamos aqui. Porque a mídia empresarial, dando os nomes, a Globo, Globo News, CNN Brasil, elas tudo têm apoio ali de bancos como Santander, Itaú, né, Bradesco, e certamente que esses bancos e outros devem ser os chamados dealers, que a maioria do povo brasileiro desconhece. A maioria do povo não sabe o que são os dealers, né? Se perguntar para uma pessoa na rua o que é um dealer, ele vai pensar, sei lá, que é um novo vírus, que é uma coisa que pode comprometer a saúde. Aliás, compromete, mas não é bem o que eles pensam. Mas o Antônio faz assim uma reflexão e diz assim, ele diz que apoia já a Auditoria Cidadã desde 2016. E ele fala, e um monte de analistas de política econômica, mesmo keynesianos e até marxistas,
que antes eram críticos a esse sistema, o sistema da dívida, agora que entrou o governo Lula, estão dourando a pílula e tergiversando. Aí eu vou entrar com uma questão que eu acho que ela é bem específica desse tema. Um economista de grande prestígio no Brasil, se chama André Lara Rezende. O André Lara Rezende foi um dos criadores do Plano Real, lá nos primórdios do governo Fernando Henrique Cardoso. Recentemente, o André Lara Rezende tem sido muito crítico da lógica do ajuste fiscal. Ele, que era um economista que tinha aquela formação tradicional, ele rompeu com essa visão e ele defende que o Estado tem que fazer os gastos e tem que investir em políticas públicas. O Estado tem que ser Estado. E antes ele tinha uma outra visão. Ora, se o André Lara Rezende se convenceu, por que jornalistas da mídia comercial não se convencem? Se um cara que é uma das celebridades da economia no Brasil tem essa visão. Eu acho até que ele tinha que dar um apoio para a auditoria cidadã, Maria Lúcia. Muito bom, Regis. Olha só, é muito interessante isso. Primeiro, vou fazer um comentário aqui em partes. Em primeiro lugar, há uma confusão muito grande por parte de pessoas que se colocam na área da esquerda, de que, no momento em que nós temos um governo como o governo Lula, se eles fizerem crítica, eles vão estar prejudicando, né, o governo. Isso é uma visão muito equivocada, na minha opinião. Por quê? O que nós estamos criticando não é a pessoa, o governo. Nós estamos criticando um projeto que ele está abraçando. E quem faz isso não quer minar o governo, pelo contrário, quer que o governo dê certo. Porque se for por esse caminho, não vai dar certo. Por exemplo, o Haddad, a equipe econômica, apresentou o arcabouço fiscal. Inicialmente, o Lula foi até contra. Os jornais todos publicaram, que até atrasou um pouco a publicação do projeto do arcabouço, porque o Lula não estava concordando. Porque o Lula não é bobo, ele já foi presidente, ele conhece. Tá? Mas acabou publicando. O que é o ajuste fiscal que o Lara Rezende critica? O que é o arcabouço fiscal? A mesma coisa. É o seguinte, nesse conjunto aqui, o gasto com a dívida está aqui, né? O amarelo, quase metade. Todos os outros gastos sociais, previdência, assistência, saúde, educação, defesa nacional, segurança pública, agricultura, manutenção do legislativo, do judiciário, de toda a estrutura do Estado, tudo está aqui nessas faixazinhas coloridas. O que o ajuste fiscal faz? Aperta essas áreas aqui, ó. Isso é que eles chamam de ajuste. Para quê? Para sobrar mais ainda para pagamento do gasto financeiro, que fica fora do ajuste. O gasto com juro da dívida ficou fora do teto de gastos lá da emenda constitucional 95 do Temer. Ficou fora do arcabouço fiscal do Haddad. Fica fora de todo o ajuste fiscal, porque o ajuste é feito sempre nos gastos primários, que são esses aqui, da estrutura do Estado e os sociais. Essa política não dá certo em lugar nenhum do planeta. Olha o resultado dessa política aqui no Brasil. No seu primeiro ano, que é agora, porque essa política foi aprovada ano passado para valer, não é? Esse ano é o primeiro ano. Qual é o diagnóstico aí? Salário de servidor público federal, do Antônio e de
Todos os servidores públicos federais, reajuste zero este ano. Zero. O governo federal reajustou só benefício aí de creche, auxílio creche, que atinge uma minoria de servidores ativos, auxílio alimentação, auxílio saúde, que também atinge uma minoria, e atinge somente servidores da ativa, quer dizer, os aposentados é 0,0. E da ativa tiveram reajuste em alguns benefícios que não atingem a todos. Mas o salário mesmo, reajuste zero. Progressão de carreira, não pode aumentar o gasto. E ainda com a reforma administrativa logo ali, né? É muito bom. Clarice, quase toda semana o Arthur Lira, que está lá na presidência da Câmara, fala da reforma administrativa. E ele já falou também no risco de uma nova reforma da Previdência. E nós sabemos que reforma da Previdência, quando eles falam, é só para adiar o direito à aposentadoria, quer dizer, para a classe trabalhadora trabalhar até morrer, não tem nem como usufruir de uma aposentadoria. Aumenta a idade, reduz o benefício, coloca os aposentados para pagar a contribuição, não é? Então, essa visão de que criticar um projeto é criticar o governo está equivocada. Criticar o projeto, olha, é como aquele amigo que vê que o outro amigo está indo para cair num precipício e fala: meu amigo, não vai por aí, não. Você vai se quebrar, você vai machucar. Não é? O amigo que é amigo deixa o outro ir para o precipício ou vai lá correr e falar: não faz isso não, cara. Não é? Então, criticar um projeto é isso. Até se a gente não gostasse do governo, como na época do Bolsonaro, tinha muita coisa que a gente era insuportável, a gente fazia essa crítica. Por quê? Porque no final quem vai pagar a conta é a sociedade. E as injustiças vão aprofundar. Então, o papel que a Auditoria Cidadã tem feito também tem sido esse esclarecimento. Porque quando o jornal fala em ajuste fiscal, fala fazer ajuste fiscal para obter superávit primário. Essa palavra superávit, ela não dá ideia de uma coisa boa? Sim. Tudo que a gente quer falar que é super, né? Super legal, super interessante. Então, superávit dá uma ideia assim, quer dizer, o leigo muitas vezes não entende isso. Então, o nosso movimento também, um dos objetivos é popularizar o conhecimento sobre esses termos, sobre esse funcionamento da economia. Maria Lúcia, tem uma questão que eu acho pertinente colocar nesse momento, que é a seguinte: por que homens com a experiência do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad e outros integrantes do primeiro escalão do governo, eles ficam nessa camisa de força, submetidos a essa lógica do ajuste fiscal? Seria porque o setor financeiro, o mercado financeiro, esses bancos privados, a Fiesp, todo o setor do comércio no Brasil, o agronegócio, eles teriam um poder assim de pressão tão grande que poderia deixar o governo numa situação desfavorável. Eles sempre cogitam que o problema da governabilidade será... E como a nossa sociedade, a população brasileira, na maior parte, infelizmente, não tem assim aquela politização que lhe permite, como tu já referiste ao longo da entrevista, perceber quais são os movimentos que interessam para ela e quais são os que não interessam. Aí não tem um movimento de massa que poderia pressionar o Congresso, que poderia ir na porta da Fiesp, que poderia chegar nos bancos e dizer: para com essa política desastrosa, nós queremos viver com dignidade. Será que governos como o do presidente Lula, o ministro Haddad da Fazenda, eles não ficam pressionados porque têm dificuldade de lidar com um certo poder que eu, sinceramente,
eu não tenho condições de avaliar qual é o tamanho desse poder, como ele poderia pressionar um governo democrático. Talvez a Maria Lúcia, que está mais perto, está em Brasília, está sempre nessa luta aí no cotidiano, possa nos esclarecer que medo é esse, que poder é esse que constrange governos como o do ministro Haddad, que é o ministro da Economia. Então, em parte, eu vejo que o ministro Haddad, em parte, ele é convencido mesmo de que essa política seria boa. Sim. Em parte, ele pensa isso, e ele defende isso, tá? Em momento algum, ele falou assim, eu vou apresentar o arcabouço porque eu estou sendo pressionado, porque eu não acho que isso é bom. Não, pelo contrário, ele defendeu, ele e os secretários dele defenderam esse modelo do arcabouço fiscal e eles falando que eles acreditam que isso é que é bom. Então, esse é o primeiro ponto que a sociedade tem que acordar, tá? Ele não está sendo pressionado a fazer isso, não. Ele está fazendo porque ele acredita nisso. Um dos assessores lá, um dos secretários dele, defendeu abertamente, inclusive escreveu artigo atacando a Auditoria Cidadã durante a pandemia, quando foi aprovado lá na surdina um projeto que legalizou outro mecanismo de bolsa banqueiro. Nós denunciamos, era o projeto de lei PL 3877 de 2020, um projeto que foi apresentado por um senador do PT lá do Sergipe, aquele Rogério Carvalho. Esse projeto de lei absurdo criou um mecanismo de depósito voluntário remunerado. Ou seja, o banco pode depositar o que ele quiser no Banco Central e o Banco Central fica obrigado a remunerar diariamente, até acima da Selic. Um escândalo. E qual a justificativa disso? Isso é despesa pública. A despesa pública ela tem que ser justificada. O que justifica? O Banco Central remunerar um valor para os bancos. Esse mecanismo foi criado e aprovado durante a pandemia. A Auditoria Cidadã fez o que pôde. Criamos até uma novela, na época, Assalto aos Cofres Públicos. E um dos assessores lá do Haddad, ocupa uma das secretarias lá, defendeu com unhas e dentes esse projeto e chegou a escrever um texto batendo, atacando a Auditoria Cidadã. Então, aí você vê que a mentalidade dessa equipe que está lá é uma mentalidade altamente liberal, a favor do sistema da dívida, como ele está funcionando aí com Bolsa Banqueira e tudo. Maria, então, nós não podemos nos iludir. Em segundo lugar, só para responder, que você falou da necessidade de uma massa social que compreenda isso, a ideia dessa campanha nacional por direitos sociais é isso. Porque muitas entidades importantes da sociedade civil estão lutando, mas estão lutando separadamente, e a luta de cada uma separadamente não cria esse volume, essa massa que você chegou a falar. Entendeu? Então, a ideia da campanha é fortalecer cada luta em si e articulá-las entre si, para criar esse volume capaz de mostrar que o conjunto da classe trabalhadora, o conjunto da sociedade civil, quer direitos sociais, não quer mais esse privilégio do sistema da dívida, da Bolsa Banqueiro, das benesses tributárias para os ricos, tá? E por aí afora. Então, é isso. Clarice, vocês iam falar. Desculpa. Maria Lúcia, eu acho que é importante também a gente falar sobre os apoios que vocês encontram no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, né? Como é que isso funciona? O que vocês têm assim, de apoio declarado entre os parlamentares? Olha,
o mais recente apoio que nós tivemos foi para a criação da Frente Parlamentar pelo Limite dos Juros e Auditoria da Dívida com Participação Social. Essa frente, para ela ser criada, nós precisamos da assinatura de 195 parlamentares. Tá? Isso levou a quê? A assinatura tanto de parlamentares de direita, de partidos de direita, que perceberam que realmente eles são ali, são de direita, mas eles são muitas vezes empresários, eles estão vendo que as empresas estão quebrando por conta do juro alto. Tem até fala da Fiesp, gente, sobre o juro alto, não é? Do presidente da Fiesp reclamando do juro alto. Porque a indústria brasileira está desaparecendo por causa do juro alto. Como é que a indústria se financia com juro abusivo? Então, nesse aspecto, né, a gente vai conquistando pessoas que acabam entrando por um interesse próprio e depois elas vão vendo que para o país se desenvolver socioeconomicamente, tem que enfrentar essas pautas estruturais, senão vai patinar. Pode até melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali com os programas. Porém, isso não é duradouro, como nós vimos logo no início do governo Temer aí e tudo mais, como é que tudo se decaiu rapidamente. Por quê? São coisas superficiais que se fazem. Agora, se enfrentar as pautas as pautas estruturais, essas mudanças elas vão ser permanentes e vão surtir efeitos impressionantes, gente, porque o dinheiro já está aí. O dinheiro já está aí, a riqueza já está aí, os instrumentos já estão aí. Você citou os países lá, Regis, principalmente os países lá mais novos, né, da Europa, em que realmente tem uma social-democracia. A social-democracia e um volume de direitos sociais assim garantidos mesmo, da gravidez ao túmulo. Olha que são países desse tamanhozinho. Exato. São países que vivem mais da metade do ano debaixo de um inverno rigorosíssimo que não dá para produzir nada. Como é que eles conseguem? E o Brasil, que consegue produzir 3 safras, que tem essa riqueza toda, que tem essa gente que gosta de trabalhar, gente, porque, olha, a gente tem que derrubar também o mito de que tentam desqualificar o povo brasileiro de várias formas, falando de povinho, de preguiçoso, de uma porção de coisas que vocês veem por aí. Nós temos que enfrentar isso também, que tenta desqualificar o povo brasileiro, porque esse povo é muito dedicado, é muito guerreiro, gosta de trabalhar. Você vê as filas aí quando anunciam qualquer oportunidade aí, né? Então, nós temos tudo para conseguir muito mais do que os países nórdicos. O que falta é essa compreensão desses eixos estruturais que sustentam o nosso atraso, que sustentam e produzem a concentração de renda e riqueza nas mãos de pouquíssimos e jogam a imensa maioria na miséria e na escassez. E o país no atraso. Né? Então, é isso que tem que ser enfrentado. E a gente tem feito o que pode, não é? Estamos atuando lá no parlamento com essa frente parlamentar. Fizemos, no primeiro dia de funcionamento do Congresso Nacional, no dia 6 de fevereiro, o lançamento da campanha nacional por direitos sociais lá. Tá? Esse lançamento está lá na nossa página, que depois quem quiser pode acessar. E vamos continuar com essa campanha, com as outras, né? Campanha pelo limite dos juros, a 12% no máximo. Campanha pela auditoria da dívida com participação social. A outra campanha que também está vigente é Hora de Virar o Jogo, em que a gente explica esses 4 eixos.
o jogo que a gente fala é o modelo econômico. Tá? Porque às vezes as pessoas têm ideia de que uma privatização que acontece aqui, uma reforma que acontece ali, um corte de direitos que acontece acolá, são coisas separadas. Não, são todas peças de um mesmo jogo. E esse jogo é esse modelo econômico sustentado por principalmente por esses 4 eixos. Não são só esses, mas esses são os principais. Né? E é isso que o povo tem que entender. E lutar junto, lutar todo mundo junto, para a gente ter força para virar esse jogo. Parabéns pelo exemplar trabalho que a Auditoria Cidadã da Dívida realiza no nosso país. Certamente já é um fato assim que é determinante de uma alteração desse quadro perverso socialmente, e eu não tenho dúvida que no futuro a Auditoria Cidadã vai estar nos livros que contarem a história do Brasil, que interessa para a maioria da nossa sociedade, como um elemento fundamental para transformar a realidade que eu, por ser otimista, talvez por ter uma visão marxiana, eu acredito que essa realidade perversa vai se transformar. E os capítulos dessa luta certamente vão ter ali a marca da Auditoria Cidadã da Dívida e da sua atuação como liderança que inspira tanta gente, inclusive nós aqui, a seguirmos lutando por um Brasil mais justo. O Antônio Silveira Júnior e outros da audiência da Rádio Com dizem parabéns pela entrevista, parabéns para Maria Lúcia e aos camaradas da CD. Também aqui o Pedro Osório tinha feito uma manifestação aqui que merece ser citada. Ele diz, falando sobre a aula que a Maria Lúcia, que tem muita gente comentando aqui, eu não achei, mas ele parabenizou pela aula que a Maria Lúcia deu aqui para nós, que é fundamental para que a sociedade possa, né, se transformar. Muito obrigado, Maria Lúcia, e sempre à disposição aqui da Auditoria Cidadã da Dívida, à tua disposição, dos auditores da Receita, que são apoiadores da Rádio Com aqui pelo Sindifisco Nacional. Então, começamos bem a semana, Maria Lúcia, te ouvindo. Muito obrigado. Obrigada, muito Maria grata, Lúcia. Regis, muito grata, Clarissa, e a todos que acompanharam aqui essa entrevista nessa manhã. Peço a todos vocês, gente, que acessem as nossas redes, acessem a cartilha, divulguem as campanhas, viu? Porque é assim que todo esse esforço realmente, que é um esforço, né, que a gente faz, seja útil e dê frutos. Não é? Vai depender de todos vocês. Para mudar essa realidade que você citou, Regis, para sair do cenário de escassez e chegarmos à realidade de abundância, esse caminho pode ser muito mais rápido, se contar com a participação de todas e todos aí. Tá Obrigada. Certo. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigada, parabéns. Parabéns pelo trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma organização indispensável para a nossa vida. O Ivan Sigal, que foi fundamental para a gente conseguir a entrevista aqui, dando parabéns à Rádio Com e à Maria Lúcia pelo exemplo. Ivan Sigal, que é presidente do Sindifisco aqui em Pelotas, a quem agradecemos muito, ele sempre, a Josete Vignoli, ao James Bruns, que sempre estiveram aqui junto à Rádio Com para nos oferecer a possibilidade de compreender a realidade em que vivemos a partir desse trabalho exemplar da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma fonte de referência para a Rádio Com sempre. Há muitos anos, a Rádio Com cita os trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida. Agora, nós vamos fazer um intervalo aqui no Contraponto com o companheiro Juliano Lima. Vamos fazer esse intervalo e depois voltamos para seguir, né, com entrevistas e mais informações aqui no Contraponto da Rádio Com Pelotas. Rádio Com 104.5 FM, democratizando a comunicação. Rima com soul, funk, blues, rock and roll.
Saiba dos seus direitos, fique informado, participe. Rádio Comunidade FM 104.5. Não basta estar no ar, tem que ser comunitária. Vamos trabalhar. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com 104.5 FM. E aí, meu? Continue em sintonia. Rádio Com 104.5. Aqui a cultura nacional se converge. Que vem com o groove, vem na mente que eu tô em paz. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento tem crescido muito e precisamos de novos voluntários. Acesse cvv.org.br e saiba como fazer parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Você que nasceu em 1993 em Pelotas, participe da pesquisa de saúde da UFPEL com os nascidos vivos em 1993. Venha avaliar gordura corporal, massa muscular, saúde dos ossos e muito mais. Oferecemos ajuda de custo para facilitar a sua vinda. Ligue agora a cobrar para 3284 1300 ou entre em contato pelo WhatsApp 53999-830-328. Estamos na Marechal Deodoro, 1160, a uma quadra do PS. No Instagram e Facebook é só procurar Corte 1993. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades. É um direito inalienável do povo. Rádio Com 104.5. Junte-se a nós. Apoie essa ideia. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Notícias, ideias, debates de opiniões, cultura. Rádio Comunidade FM 104.5. Uma nova maneira de comunicar. Um canal comunitário. A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto. Olá, voltamos então com o programa Contraponto, nessa manhã do dia 19 de fevereiro, agora 10 horas mais 11 minutos. Nós temos uma segunda entrevista agora de manhã, mas antes da entrevista a gente vai rodar a matéria do Ricardo Bandari, ele que esteve lá na SOS Animais, uma entidade, uma ONG, né, super importante aqui para a cidade de Pelotas, que faz um trabalho bem importante, bem demandado aqui na região, né? Eu, inclusive, fui uma das usuárias dos serviços da SOS Animais. Então, vamos acompanhar aí a matéria que o Ricardo Bandari fez com o pessoal de lá. O Ricardo Bandari colheu bastante material, fez uma entrevista um pouco mais extensa do que essa que está na matéria gravada, essa entrevista com a veterinária Lorena Kohl, né, que é justamente uma das integrantes, uma das coordenadoras da SOS Animais,
Nós vamos passá-la agora, durante as semanas, vamos passar uma edição um pouco mais longa para que a gente compreenda um pouco melhor o assunto, mas temos essa entrevista, essa edição, né, da matéria de rua do Ricardo Bandar, que nós vamos rodar agora. A gente subiu lá no final de semana nas redes da Rádio Social e das redes sociais da rádio, mas agora a gente passa ela ao vivo aqui no programa. Vamos acompanhar. O jornalismo da Rádio Com esteve na ONG SOS Animais Pelotas e conversamos com a Lorena Cole, veterinária e fundadora, para conhecer um pouco mais sobre esse projeto. A ONG SOS Animais ela surgiu em 1999. Agora vamos completar 25 anos de trajetória, em abril. Ela surgiu da necessidade, naquele momento, de ter um local para recuperar um animal, por exemplo, atropelado em via pública. No início eram de 8 a 10 animais por semana, né, de forma gratuita e voluntária. Né, e aí começou a se pensar esse projeto de castração em massa. Né, então a cirurgia a baixo custo ela é em torno de 1/3, 1/4 do valor de uma clínica particular. Aqui na ONG é somente castrações. A gente trabalha, né, especificamente com esse projeto. Castrações gratuitas são, né, com o convênio com a prefeitura. E elas podem ser acessadas por qualquer pessoa que tenha renda per capita até meio salário mínimo. Isso cada membro da família dividir o salário, né, der menos de meio salário mínimo, a pessoa tem direito. Ou que tenha o cadastro único ou o CRAS. Realizamos feira de adoção, mas nós não temos local para ficar com animais. Até porque é proibido pelo CRMV, né, ter animais albergados em local de cirurgia. Então, cada membro do SOS cuida na sua casa, em hospedagem, faz o que pode, né? Porque a demanda é enorme, né? Muito grande. E as feiras de adoções, elas são feitas de 3 em 3 meses. A ONG fica localizada na Rua Santos Dumont, 574. E ela funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia e das 14 horas às 15 horas. Aí, conferimos então a matéria do Ricardo Bandar sobre o trabalho da ONG SOS Animais aqui em Pelotas. Como eu disse antes, vamos trazer uma edição dessa entrevista que o Ricardo fez com a Lorena durante essa semana, uma entrevista um pouco mais longa, onde o Ricardo tratou, né, de mais detalhes com a veterinária. Agora 10 horas, mais 14 minutos. Vamos começar a nossa segunda entrevista do dia, sobre aí a campanha, né, do Fevereiro Roxo e Laranja, uma campanha aí que a Prefeitura de Pelotas está fazendo parte, divulgando informações sobre lúpus, fibromialgia, Alzheimer, leucemia e doação de medula óssea, nas UBSs aqui da cidade. Para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe a Tamires Radke, enfermeira e coordenadora da Rede de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Tamires, seja muito bem-vinda ao Contraponto. Bom dia, Clarissa, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Regis, a todos os nossos ouvintes. Então, meu nome é Tamires, sou enfermeira da Secretaria de Saúde aqui de Pelotas e estou à frente, então, né, da coordenação da rede de atenção a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. E vim falar um pouquinho hoje, então, da nossa campanha de Fevereiro Roxo e Laranja. Exatamente. Tamires, a gente ouve falar, então, que é uma adesão da Prefeitura ao calendário das cores do Ministério da Saúde, é isso? Isso mesmo. O Ministério, então, lançou essa campanha dos meses coloridos, né? Onde cada mês, ao longo do ano, aborda-se alguns temas, assim, relativos às doenças que a gente precisa ter uma atenção e um cuidado. Então, a Pelotas aderiu a esse calendário e a gente, então, vem trazendo algumas informações relativas a essas doenças conforme o mês de referência. E este mês, então, de fevereiro, a gente aborda a fibromialgia, o lúpus, o Alzheimer e a leucemia. Então, explica para a gente um pouquinho, por que essas doenças especificamente, elas precisam de campanhas públicas para serem divulgadas?
Então, essas doenças são doenças, né, que o Ministério da Saúde vem estudando e a gente tem tido um aumento significativo nos últimos anos dessas doenças, né, a prevalência dessas doenças. O Alzheimer, por exemplo, né, é uma doença que a gente fala bastante, que afeta a população idosa, né, é mais assim, diagnosticado em pessoas acima de 60 anos, e a gente sabe que a nossa população idosa tem tido um crescimento muito grande nos últimos anos. Então, a gente precisa dar uma atenção à saúde dessas pessoas para que elas possam viver mais e que vivam com saúde, né? Que vivam com uma qualidade de vida melhor. Então, o Alzheimer, por exemplo, ele tem cerca de 100 mil novos casos ao ano no nosso país. Então, a gente precisa ter uma visão forte com este tema. Assim como o lúpus, a fibromialgia e a leucemia, né? A leucemia é um tipo de câncer, né, que afeta a população, é um câncer muito comum, então a gente precisa ter uma atenção também voltada a este tema. A fibromialgia também tem tido um aumento significativo dos casos, a gente vê estudos que relacionam muito com estresse, né, com os hábitos alimentares, os hábitos de vida um pouquinho desregulados que a gente tem na correria do dia a dia. Então, isso pode estar relacionado com o aumento dessa doença. Ele é mais prevalente na população adulta, jovem, ali após os 30 anos. Ele é mais também presente, né, na população das mulheres. Então, a gente precisa estar atenta a essa população, que é uma população ativa, né, que está na linha de frente do trabalho. Então, a gente precisa ter uma ideia de qualidade de vida para essa população, para que se tenha um diagnóstico precoce e que se tenha um tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida. E o lúpus Tamires. Também. Oi, Tamires, tudo bom? Bem-vindo à Radicom. Algumas são mais conhecidas, por exemplo, Alzheimer, quem tem uma certa idade, teve familiares idosos, pôde vivenciar uma situação de Alzheimer na família, já se familiariza com ele. Mas lúpus, eu ouço falar, mas nunca ouvi alguém descrever quais as características, o que apresenta o lúpus para quem é acometido desse problema de saúde, Tamires. Claro, o lúpus, ele é uma doença inflamatória autoimune. Então, às vezes, ele tem um diagnóstico um pouco mais difícil. O diagnóstico é feito muito através de eliminações. A pessoa começa a apresentar alguns sinais e sintomas, como algumas lesões na pele, dor, inchaço nas articulações, cansaço, dor de cabeça. Em alguns casos aparecem febre, emagrecimento, né? Emagrecimento aquele não previsto, emagrecimento involuntário. E aí procura um serviço de saúde para tratar esses sintomas. E aí vai sendo feito alguns exames, né, alguns tratamentos, até que se tenha o diagnóstico de lúpus. Então, não é uma doença que até então era falado tanto mesmo, mas que a gente precisa ter um olhar mais atento, porque a sociedade brasileira, né, estima que cerca de 65 mil pessoas vivem com essa doença. Então, é uma doença que a gente precisa também estar atento. Sim. Alzheimer, eu vou te confessar que eu não convivi com ninguém com Alzheimer. Eu ouço falar, claro, a gente sempre ouve, né? A mãe de alguém, o pai de alguém, sim, mas não é uma doença que eu tenha muito contato. Talvez outras pessoas também não tenham. E aí eu vou pedir que tu também descreva, assim, eu sei que existe uma questão de esquecimento, não sei se existem outros sintomas que também tenham que ser cuidados. Isso, o principal sintoma que dá início, assim, à doença é a questão da memória, né, o esquecimento. A pessoa, às vezes, começa com aqueles pequenos esquecimentos, esqueceu onde colocou a chave de casa, esqueceu onde guardou alguma coisa, só que aí a gente vai notando que isso vai se repetindo e vai agravando progressivamente. Essas perdas de memórias vão se agravando, até o ponto de que a pessoa, às vezes, não consegue reconhecer a própria família, o próprio familiar, o próprio cuidador. Então, isso é um alerta muito importante que a gente precisa estar atento, que nem eu falei, mais na população idosa, né, acima de 60 anos,
mas em qualquer caso, assim, em qualquer faixa etária da vida, a gente precisa estar atento a isso também. E aí acaba que afeta algumas outras funções, a alimentação, afeta também a questão da fala, da escrita, então tudo isso vai sendo afetado progressivamente, até chegar ao ponto que a pessoa vai depender de cuidados para se alimentar, para comer, né, sem comer em geral, para se vestir, cuidados assim do dia a dia. Inclusive, a pessoa que tem Alzheimer num determinado estágio, Tamires, ela precisa usar aquela sonda, né? Porque ela já não tem mais a condição da deglutição dos alimentos. Então, a pessoa precisa de uma sonda para que a ingesta dos alimentos se dê pela sonda. Isso mesmo. Porque primeiro ela começa com a fase de esquecer de comer. Ela não se lembra que é o horário do almoço, ela não se lembra que é o horário da janta, e ela acaba esquecendo. Outras vezes ela não tem mais vontade de comer, né? Não tem mais aquele apetite, né? Não reconhece alguns alimentos, então ela vai parando literalmente de comer. E aí ela precisa de um suporte nutricional, precisa do uso de sonda, às vezes usa fralda também, né? Por conta das questões né, de liberação ali de urina, enfim. Então ela precisa desses cuidados também. E no caso do alimento, o esquecimento é do hábito de se alimentar ou é a função da deglutição que fica prejudicada? Porque, sabe por que eu pergunto isso? Uhum. Porque um médico referiu, né, no caso de uma pessoa da minha família, que o cérebro de qualquer ser humano que é acometido pelo Alzheimer, o cérebro vai diminuindo de tamanho. Como diminui o tamanho, perde funções que são de determinadas áreas, de determinadas questões funcionais do nosso organismo. Então eu fiquei, agora quando tu falaste, fiquei em dúvida. Será que a pessoa não consegue deglutir o alimento porque aquela função está prejudicada, ou ela fica com o alimento na boca e não engole porque ela simplesmente esqueceu que aquele alimento tem que ser engolido? Eu fiquei com essa dúvida, confesso, Tamires. Sim, não, perfeito, a explicação que o médico lhe deu está correta também. O que acontece? Ele é gradativamente, ele vai afetando as funções, que nem ele explicou. No início é mais pelo esquecimento mesmo, e depois pela perda de função. A pessoa para, então, de ter a função da deglutição, ela para também da função de caminhar, por exemplo, a pessoa começa a ficar mais acamada, mais dependente de outras pessoas para se cuidar. Também a função, né, das eliminações fisiológicas também é perdida, já não consegue ter o controle da liberação para a urina, né, para evacuar. Enfim, vai atrofiando o cérebro e aí o cérebro vai perdendo essas funções importantes que a gente tem. Tamires, como é que está acontecendo essa campanha nas UBSs? Uhum. Então, as nossas unidades básicas, elas são porta de entrada, então qualquer pessoa que tenha dúvida acerca de algum sintoma, algum sinal que percebeu, pode procurar a unidade básica, deve, né, procurar a unidade básica como a primeira escolha, e ali vai passar por uma avaliação com um profissional de saúde. E se for necessário algum encaminhamento, alguma coisa mais especializada, então encaminhado. As unidades básicas também aderiram ao calendário das cores, então em cada mês as unidades estão promovendo algumas ações nas suas unidades, no seu território, como rodas de conversa, educação e saúde na sala de espera. As pessoas estão ali aguardando a sua consulta, o seu exame, né? E os profissionais estão fazendo alguma atividade relacionada com a temática. Tem algumas unidades que estão levando alguns profissionais especialistas para falar também um pouquinho em grupos, como a fibromialgia, por exemplo, né? Em controle da dor. Tem algumas unidades que têm alguns profissionais especialistas nas práticas integrativas e complementares de saúde, que a gente fala, as PICs, que é onde são ofertados auriculoterapia, escalda-pés, por exemplo. Então, é importante que o usuário mantenha o vínculo com a sua unidade básica, a sua unidade mais próxima da sua residência, para que ele esteja dentro dessas atividades, que eles possam, né, estar perto da unidade e também falar sobre prevenção e promoção à saúde. Não falar somente do tratamento, né, mas a gente tem que ter
consciência de que a prevenção e a promoção, falando um pouquinho desses temas, a gente consegue reduzir os nossos prejuízos ao longo da vida. Tamires, a gente teve então o Janeiro Branco aí, falando sobre a questão de sofrimento mental, né? Agora, o Fevereiro Roxo Laranja e Março, que cor trará para nós? Março, a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de colo retal, que é o azul marinho, que é um câncer que a gente sabe que está em alta, né? É um dos primeiros cânceres ali que mais causam óbitos, né? No Brasil, inclusive no nosso estado. Então, mês que vem a gente vai falar sobre o câncer de colo retal. Então, mês que vem voltamos a conversar. Obrigada, Tamires, pelas tuas informações. Eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa que não foi dito. Não, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, de cada assunto aqui, das 4 principais doenças. É importante, então, que eu falei agora aqui no final, que a população se mantenha próxima da sua unidade básica para pensar na promoção e na prevenção da sua saúde, e não só procurar a unidade quando tiver algum agravo para o tratamento. Principalmente a nossa população idosa, né? É importante que a gente tenha um olhar especial a ela. Tá bem, Tamires, muito obrigada pela tua participação aqui. Voltamos a conversar, então, aí, durante este calendário colorido previsto para 2024. Certo, muito obrigada, um abraço a vocês. Obrigada, igualmente. Clarissa, antes de alguma outra informação, eu já tinha me comprometido a divulgar isso aqui, lá para o pessoal do Quilombo Urbano, Ocupação Canto de Conexão. Eu recebi essa informação aqui através do Giovanni Less, que diz: quem paga R$ 70 num boné do Quilombo Urbano, Ocupação Canto de Conexão, está somando na luta do direito à cidade para todos e numa alimentação sadia para quem tem fome, pois a dor da fome é a pior dor que um ser vivo pode ter, e nossa bandeira preta tem lado nesta guerra da ganância humana que rodeia alguns seres. Não medimos esforços, não pedimos aos gestores públicos e nem a partidos políticos que exploram os eleitores. Nós só fazemos com o apoio de indivíduos que querem somar na luta que o Quilombo Urbano Canto de Conexão faz diariamente, e você pode contribuir com qualquer quantia pelo Pix 53981128918. Repetindo o Pix 53981128918, ou entregando qualquer alimento não perecível direto no Quilombo, que vai chegar a quem vem no Quilombo buscar um acolhimento ou um conforto para sua angústia que é imposta pela sociedade capitalista. Nossos parceiros, o MST, Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra, Padaria Brasil, Reginaldo Bass, poucos professores da UFPEL, reitoria da UFPEL, o ASUFPEL Sindicato e muitas pessoas físicas que constroem o Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão diariamente. Simples assim, nesta primeira leva de bonés. São só 50 unidades. Tá? Então, atividade do Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão, Clarissa. Beleza, então, recebendo comentário aqui da Celeste, agradecendo, dizendo, excelente trabalho de vocês e de toda a nossa equipe da Rádio Com. As entrevistas foram maravilhosas, Celeste, muito obrigada pelas tuas palavras, a gente fica muito feliz aí com esse retorno, e agradecemos também acompanhar aqui, né, o nosso trabalho. A Celeste é uma das nossas coordenadoras aqui da Rádio Com, então ficamos muito felizes aí com as palavras dela, e claro, de toda a audiência aqui, a galera participando bastante, e agradecemos muito. Amanhã nós voltamos, então, a partir das 9 horas da manhã. Amanhã vamos conversar com o João Martins, que está aí fazendo colhendo assinaturas para um projeto de lei de apoio popular, tá? Que vai tentar aí reduzir aquele aumento no subsídio dos vereadores em 84%, que passou no final do ano passado na Câmara Municipal aqui em Pelotas. Aumento de salário, né? É subsídio o nome, né? Subsídio, certinho é subsídio. Tecnicamente, eu sei que tu está dizendo o nome certo, mas eu acho até isso vergonhoso. Esse é aumento de salário. O povo ganha uma miséria e não tem aumento de subsídio, tem diminuição pela inflação.
Então, amanhã a gente vai conversar com o João, que está fazendo aí essa mobilização entre as pessoas, né, para conseguir assinaturas e entrar, então, com esse projeto de lei na Câmara Municipal aqui em Pelotas. Tá certo. Amanhã, nosso querido Regis Oliveira, pelo menos durante um tempo, ele não vai poder estar presente aqui no Contraponto, ele tem um compromisso aí de saúde, então, mas na quarta-feira ele volta. É sangue, é exame de sangue, né? Antes que alguém já desmaie. É exame de sangue, né? É na veia mesmo, é exame de sangue. Então, e a gente faz questão que ele vá, né? Estamos todo mundo cuidando do Regis por aqui, ele não gosta, às vezes ele fica meio, né? Mas a gente está na volta dele cuidando para mantê-lo aqui nesta bancada. Não, os colegas aqui têm tido um comportamento exemplar aí, até solidários, e sempre que eu preciso me afastar, tenho todo o apoio da coordenação e dos colegas também. Isso aí não tenho que reparar, só tenho que agradecer a disponibilidade, a atenção e o cuidado, de fato. É um mimoso. Então tá dito. Então, amanhã nós voltamos a partir das 9 horas da manhã, na 104.5 FM, também aí ao vivo, em algumas das redes sociais da Rádio Com, Facebook, YouTube e Twitter. Um beijo para todo mundo, obrigado pela companhia e até. Até amanhã.